Quem visitar o Museu Britânico, o British Museum, em Londres, vai poder ver o que os arqueólogos chamam de os relevos de Laques, que é um grande mural em pedra, entalhado em pedra, que mostra a conquista de Laques por Senaqueribe. Mostra os judeus se prostrando diante dele, mostra os judeus sendo deportados. A conquista de Laques. Um texto dos registros de Senaqueribe diz da seguinte maneira: fiz de Ezequias, o judeu, um prisioneiro em Jerusalém, e este era, em sua residência real, como um pássaro em uma gaiola. Senaqueribe diz que deixou Ezequias preso em Jerusalém. Senaqueribe diz que conquistou Laques. Por que não fala nada de Jerusalém, irmãos? Houve uma conquista de Jerusalém? Senaqueribe queria conquistar Jerusalém? É claro, era a cidade mais importante, era onde estava o templo. E por que não se encontra registros dessa eventual conquista? Porque essa conquista não aconteceu, irmãos. O rei Senaqueribe não conseguiu conquistar Jerusalém. Mas por que não conseguiu? O que houve? Por que não foi possível? Se ele havia conquistado todas as cidades ao redor, até Laques, que era a segunda cidade mais importante, por que não conseguiu tomar Jerusalém? Vamos ver o texto de Isaías, no capítulo 37, dos versos 33 a 35. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueiras, que eram as máquinas de guerra. Pelo caminho por onde vier, por este voltará. Ele não entrará nessa cidade, diz o Senhor. Eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Por que é que Deus não permitiria a tomada de Jerusalém? Primeiro, para vindicar o seu nome, é o que o verso diz: por amor de mim, por amor do seu nome, pela honra do seu nome, o Senhor não permitiria que Jerusalém caísse diante do reino da Assíria. Por amor de Davi, porque da descendência de Davi nasceria o Salvador. Essa foi a resposta à oração de Ezequias. Na verdade, irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Deus não pode ser levado como qualquer coisa, como qualquer Deus dos pagãos. E uma grande crise como essa, que previa, que possibilitaria a tomada de Jerusalém, precisa de um grande milagre. Isaías 37, 36 e 37. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Quando se levantaram pela manhã, tudo era cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. Acabou para Senaqueribe, irmãos, a conquista. Diante de tamanha mortandade, e eu não consigo imaginar como, irmãos, um milagre de Deus, 185.000 soldados mortos numa noite pelo anjo do Senhor, e Senaqueribe voltou, irmãos, como havia dito o Senhor, como havia dito Isaías através do Senhor. Voltou para Nínive e ficou lá. Mas ainda, irmãos, no verso 37, o verso dizia que ele ia ser morto lá em Nínive. E no verso 38, irmãos, nós encontramos o seguinte: certo dia, estando ele prostrado na casa de Nisrode, seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o mataram à espada. Veja, irmãos, aonde que Senaqueribe foi morto? No templo do seu Deus. Do seu Deus, que era um Deus que não existe,
era um Deus inventado por eles. Não era o Deus, o Senhor Criador do céu e da terra, não era o Deus de Ezequias. Interessante, irmãos, o cumprimento da profecia se deu 20 anos depois. Senaqueribe foi morto no ano 681 a.C., mas a profecia se cumpriu. E ele que havia afrontado ao Deus de Israel foi morto dentro do templo do seu Deus. Mas agora, irmãos, vamos pensar o seguinte: e se Deus não tivesse intercedido e impedido a tomada de Jerusalém? O que aconteceria? Como é que ficaria a história? Nem Jerusalém seria conquistada. Segundo a política do reino assírio, segundo a maneira de tratar os conquistados do reino assírio, a população de Jerusalém, a população da tribo de Judá, seria dispersada entre o reino assírio. Um pouco aqui, um pouco lá, de forma que eles não se constituiriam mais um povo, mas iam ser dissolvidos no Império Assírio. A tribo de Judá seria dissolvida. E da onde é que deveria vir o Redentor? Da tribo de Judá, raiz de Jessé, da tribo de Davi, dessa linhagem que deveria vir o Senhor Jesus. E se essa linhagem fosse dissolvida, o Senhor Jesus não viria conforme a profecia. O povo de Judá, o povo judeu, perderia a sua identidade. Não haveria um povo judeu para abrigar o nascimento do Senhor Jesus. Percebem então, irmãos? Essa luta não era uma luta simplesmente entre o reino assírio e o reino de Judá. Essa luta era mais uma batalha do grande conflito. Era mais uma tentativa de Satanás impedir a aparição, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, fazendo com que a sua linhagem, os seus antecedentes, fossem dissolvidos. Uma luta entre o bem e o mal. E o que fez o Senhor Deus nessa luta, irmãos? Intercedeu firmemente. Um grande milagre. Uma decisão radical, irmãos. 185 mil mortos, soldados da Assíria. Porque o Senhor Deus, irmãos, sempre defendeu o seu povo. O Senhor Deus sempre defende o seu povo. E o Senhor Deus sempre defenderá o seu povo. Pode ser, irmãos, que nós venhamos a sofrer perseguições. Pode ser que nós venhamos a sofrer perseguições por causa da nossa fé, por causa de crermos no Senhor Deus, por causa de aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, por causa de queremos guardar literalmente a sua lei e os seus mandamentos. Isso pode ocorrer, irmãos, e a profecia diz isso. O diabo está irado contra a mulher, contra a igreja. Mas podemos ter certeza, irmãos, que Deus não se deixa escarnecer. E Deus agirá no momento certo para livrar o seu povo, como fez no passado, irmãos. Por isso que isso está registrado na Bíblia. Por isso que isso está registrado até nos registros históricos lá de Senaqueribe. Para que a gente possa ter confiança, para que a gente possa ter fé. O mesmo Deus que livrou Jerusalém no ano 701 a.C., no governo de Ezequias, é o Deus que pode nos livrar em 2021 dos nossos problemas, das nossas perseguições. É o Deus que pode nos tornar tranquilos, é o Deus que pode nos salvar, é o nosso Salvador. E ao preservar Jerusalém e ao preservar o povo de Judá, o Senhor Deus preservou o povo que ia receber o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Vejam, irmãos, não é simplesmente um evento histórico lá entre duas nações, mas é o conflito cósmico entre o bem e o mal, na qual o Senhor sempre nos protegerá e do qual o Senhor sempre vai nos fazer vencedores. Que Deus abençoe a cada um de nós e a gente possa ter convicção dessa promessa. O Senhor sempre cuidará e livrará o seu povo.